Deus abençoe, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus, toma minha boca agora. Em nome do Senhor Jesus, vai à frente falando, meu Deus, abrindo o entendimento de cada ovelha, Senhor, que se prontificou a ouvir esse Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, olha, sorteei aqui na palavra, na Bíblia, saiu Colossenses 3. É interessante, por quê? Né? Porque vocês já sabem, né, que eu tô com uma pessoa enferma, né, passando por grandes dificuldades, com câncer, que essa pessoa é o meu marido. Interessante, né, que todo dia eu prego, né, particularmente para essa pessoa, né, todo dia. E hoje, incrível que pareça, foi essa palavra que eu preguei para ele, Colossenses 3. Aí eu achei interessante que eu sorteei na Bíblia aqui, eu perguntei para Deus o que eu ia falar e saiu Colossenses 3. Aí eu falei, né, pensei comigo, falei, gente, mas eu já falei com Deus, né, tanto que eu tô deitada, tá, que eu tô com muito problema de coluna e tô falando através do celular, tô sem Bíblia aqui na mão, pode dificultar um pouco mais, né, porque no celular você tá com o gravador no celular e a Bíblia ao mesmo tempo, então, né, mas eu tirei isso, então eu creio tremendamente que o Espírito Santo de Deus, né, tem diversas formas, né, para falar e vai me usar pela misericórdia no mesmo capítulo de hoje à tarde, tá? E com certeza de outras formas e com pessoas, né, diferentes. Amém? Então vamos lá, vamos ler, vamos deixar o Espírito Santo de Deus dar a interpretação do capítulo. Então começa assim, né? Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Então aqui Paulo já começa falando, né, para as pessoas que andam com Deus, conhecem a Deus. Então, na verdade, aqui são pessoas, né, que se dizem crentes, que já, né, têm uma certa intimidade com o Senhor Jesus. Então eu vou tentar, como eu te falei, o Espírito Santo de Deus que está me usando aqui, é muito complicado, né? Porque eu quero lembrar o que eu falei hoje à tarde. E pode dar um curto aqui à minha cabeça. Então eu não quero, eu já orei, eu falei, Senhor, não deixa eu repetir nada que foi falado à tarde. A palavra se renova, o Senhor, né, tem diversas formas para falar no mesmo capítulo, né? De forma diferente com cada pessoa, então eu tô assim, toda hora que eu tento lembrar o que eu falei à tarde, eu tenho que apagar da minha mente e falar o que Deus quer que fale. Só que para essa pessoa, né, que está passando por essa dificuldade, conhece a Deus, tal, né, teve um tempo afastado de Deus, agora, né, tem se aproximado, mas o conhecer a Deus não impede de você andar em pecado, não. Tá? Muitas vezes você fala, poxa, eu conheço a Deus, eu tenho fé, eu creio no poder de Deus, né? Isso não muda o que você faz. Muitas vezes você vive, né, em desobediência, mas eu conheço, eu sei quem é Deus, né? Eu sei que Ele faz, eu sei que Ele cumpre promessa, eu conheço a natureza, o caráter de Deus, enfim. Você sabe, mas isso não tem nada a ver com você servir e obedecer, tá? Então, quando ele fala, vocês foram ressuscitados com Cristo, aí é uma outra situação, tá? Quando você é ressuscitado, você não pode mais deixar a carne te mover, dar comando, tá? Não pode. Então, eu até sempre costumo dizer que a pessoa, o que ela alimenta, né? O que ela de alimento que ela dá para a alma, né? O que ela coloca para dentro vai fazer com que né, o seu corpo ele vai estar dirigido todo o tempo pela sua alma, o que você tem alimentado a sua alma, o seu espírito. Então ela vai estar em obediência ao que você está absorvendo, tá? Agora, obviamente,
como que você pode estar morto na carne se você não tem um tempo de oração, de busca? Então você não vai conseguir controlar os seus desejos. Então, quando ele fala que nós fomos, é porque você é, né? Nós fomos. Então ele entende que a partir da hora que você conhece a Deus, você está todo o tempo fazendo, né? Quebrando a tua carne, sepultando o velho homem todo dia. Então não existe um batismo, passou pelas águas, tomou um banho de Rio Jordão e pode se considerar ressuscitado com Cristo. De jeito nenhum, tá? Isso aí você fala, né? Igual o João Batista falou em Mateus 3, né? Que muitos foram, né, e se arrependeram dos seus pecados, mas outros ele chamava de víbora, de cobra venenosa, né? E que não tinha como fazer descer fogo do céu e batizar aquela pessoa com o Espírito Santo de Deus de jeito nenhum. Ela poderia até tomar um banho de Rio Jordão, mas ela não ressuscitaria com Cristo. Então ela todo tempo ela ia ser comandada o quê? Pela carne, tá? Não pelo Espírito Santo. Então ele fala aqui, vamos lá de novo, senão eu acabo me perdendo, né? Portanto, põe o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Então aqui ele está dando um direcionamento. Você está colocando o seu tempo, né? Qual é o seu interesse? Você vai saber, né? Porque todo dia você vai sepultar a velha criatura. Não existe esse negócio, eu já ressuscitei, eu já batizei. Mas se você não tem interesse nas coisas do alto, 80% da sua vida, né, que seja, né, 70% da sua vida, são para as coisas, né, que é um entretenimento, que é uma vida vazia, né? É o tempo todo vendo jogo, é o tempo todo vendo televisão, ou no aplicativo, enfim, você tem outros interesses, você quer acabar logo, você não tem satisfação, você não tem prazer em sentar, em ler uma Bíblia, você não tem paz, tá? Você não tem paz. Então é engraçado. Eu tenho uma luta dentro de mim, eu até costumo dizer que eu tenho que todo dia me sepultar. Então você tem 24 horas para sepultar o velho homem. Todo tempo ele vai querer voltar, né? Eu tô tendo uns dias assim atípico porque eu tô fazendo algumas mudanças, coisas assim domésticas, coisa importante dentro de casa para ter mais espaço, até mesmo porque, né, essa pessoa está passando por enfermidade, preciso, né, me organizar, né, porque pode passar por uma cirurgia, né, precisa ter uma casa limpa, arejada, enfim. Mas engraçado, eu tenho uma preocupação, né, tem acho que uns 3 ou 4 dias que eu estou atarefada com isso, eu tenho uma preocupação interessante. Eu fico incomodada quando eu passo 70% ou 80% desses dias agora, muito ocupada. Que eu fico, meu Deus, não estou tendo tempo para pregar, meu Deus, não estou tendo tempo para falar com ninguém, não consegui atender um áudio de ninguém que está precisando de ajuda. Então eu fico me cobrando, falei, não, tem que acabar logo com isso, porque eu necessito ter paz. De deitar, de ler uma Bíblia, porque quando você trabalha muito, obviamente, seu físico, sua mente, a sua visão fica turva, você não tem aquele descanso, né? Assim, fisicamente falando, para você ler a Bíblia, né? Você não consegue meditar, você quer dormir, você quer descansar, você está com dor no corpo. Hoje mesmo eu estou toda estrupiada. Então, mas o que eu estou falando? Eu tô falando que existe um incômodo, isso é bom. Tá? Isso é muito bom. Mas vamos entender, quando você começa a ter uma tarefa, ter uma coisa assim, que é de vez em quando, mas esse de vez em quando, muitas vezes, ele te distrai. Aí mexe numa coisa aqui, mexe em outra ali e tal. E você começa, de repente, até a ter sucesso em algumas coisas que você faz. Então é muito perigoso a gente ter sucesso numa coisa que Deus não aprova. Então acontece muito isso. O cristão muitas vezes ele tem um sucesso, mas Deus não está naquele sucesso. Ele está tendo mudanças, mas Deus não está naquela mudança. Então é o meu maior medo. Maior medo. Toda vez que vai chegando meia-noite, eu falo, ai meu Deus, né? Será que eu vou ter alguma conta para pagar? Por quê? Porque todo pecado tem consequência.
né? Você tem que sepultar aquele velho homem, você tem que fazer tempo para as coisas de Deus, tem interesse nas coisas do céu, e passou todo o tempo muito ocupada com as coisas da terra, né? Só pensou nas coisas aqui da terra, não nas coisas lá do alto, do céu. Então eu tô ainda, engraçado, eu tô ministrando uma palavra, e a gente aqui é mais alguma conversa, mais um conselho, até mesmo do que ler e não chegar a denominador comum nenhum e não atingir o que eu quero, que é o alvo de cada ouvinte, de cada pessoa, de falar diferenciadamente com cada um. Então, o que eu tô falando? Sucesso. Ah, tá, eu tô trabalhando muito, você tá tendo muito sucesso, tá ganhando muito dinheiro, você tá né, grandes empreendimentos, tal. Só que tá te afastando da casa de Deus. O que acontece? Aí você entende que aquele sucesso, né, tá vindo de Deus, mas não é uma distração do diabo. Eu tenho até umas frases feitas que eu acho interessante, que fala que o diabo, ele tem, que os eleitos, né, o diabo, quando ele vai atrapalhar a vida de um eleito, de uma pessoa de Deus, ele não vai atacar essa pessoa de frente, ele vai tentar distraí-la, porque essa pessoa sendo distraída, ela se afasta e sai da presença de Deus, porque tá tudo dando certo, né? Sucesso na vida sentimental, na vida financeira, até no ministério, tá? O sucesso pode acontecer, você bombar, ser conhecido e tal, mas aquilo está te tirando da presença de Deus. Você não tem tempo mais de ter essa particularidade com o Espírito Santo, né? E aí você acha que está morto, você entende que você está mortificando a carne, mas quando vê, entra um espírito de cobiça, entra um espírito, né, uma lasciva, uma coisa que vai te dominando, e você, quando vê, você caiu numa armadilha, né, porque você não consegue se controlar. Mas enfim, vamos continuar lendo, que aqui vai falar tudo isso, porque eu li esse capítulo e eu lembro bem que fala sobre os desejos da carne, né? Então eu estou contando essas experiências, porque todo o tempo a gente tem que, né, pensar, será que eu não estou sendo distraída? Né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sou assim impulsiva, igual o Pedro. Tudo meu é para ontem. Ai, não vou fazer, eu vou me arrebentar, mas vou terminar isso hoje. Mas eu sei que eu estou errada, eu não consigo dividir tarefa, eu não consigo esperar. Isso aí é uma coisa que realmente me atrapalha muito, né? Porque agora, por exemplo, estou toda, né, com dor, né? E eu pensei, meu Deus, nem sentar para pregar sentado eu vou conseguir, de tanta dor. Eu vou fazer isso deitada mesmo, é muito mais difícil, né? Porque se eu sair da Bíblia aqui, quiser dar um break, eu tenho que sair daqui pro outro aplicativo, lá no gravador, dar break, é mais complicado. Mas eu falei, saia do jeito que sai, o importante é eu dar, né? Dar um conselho, né? Dar um exemplo de vida, um testemunho, né? Um testemunho de vida para cada um de vocês. Então vamos ler mais um pouquinho, né? Portanto, põe o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado, né? Aí vem, pensem, olha só, pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra. O pensamento, ele também, né? Ele te atormenta. Que se você estiver muito preocupado com o que você vai fazer, né, o problema que você tem, você não consegue mais acreditar e nem pensar nada das coisas do céu, porque a tua realidade está fazendo com que o seu pensamento, né, seja uma tribulação. Ele começa a te comandar. Então, o pensar, né, você dirigir o seu pensamento. Eu só penso coisa ruim, eu não consigo dormir porque eu fico preocupado com o futuro, eu fico preocupado, né? Como é que eu vou pagar aquela conta, né? Tudo você tem uma preocupação exacerbada para te tirar do foco, que é pensar nas coisas do alto. Então, quando você lê Bíblia, quando você medita na palavra, obviamente vai ficar aquela palavra ecoando na tua mente. E a hora que vier Satanás com dardo, com seta, que são os pensamentos inflamados, os pensamentos de preocupação do dia a dia, a euforia, a ansiedade, né? O que você vai fazer? Você vai
lembrar do que o Espírito Santo te deu naquele dia, ou aquela pregação, ou aquele capítulo que você leu. Vai vir, com certeza, nem seja um versículo ou uma palavra, tá? Que vai ser um bálsamo para a sua alma. E aí você vai conseguir dormir, porque você vai confiar em Deus. Então eu também estou falando, porque eu sei que não é fácil você dirigir o seu pensamento, que é a hora que você pensa assim, eu preciso dormir, eu quero desligar agora. E não é automático. Se você teve um dia atribulado, se você teve um dia que não teve tempo para pensar nas coisas do céu, olha, é muito difícil. A hora que você apagar a luz, que você entrar no seu quarto, deitar na tua cama e você falar, pá, acabou, agora eu vou me desligar. Isso não acontece, tá? Isso não acontece. Aí vai vir o quê? Tudo que você fez, toda a correria do dia. Aí já vem a preocupação, o que vai fazer amanhã? Como eu vou resolver isso? Então, uma perturbação, uma tribulação chama outra. Então essa por isso que eu falo, não, eu tenho que dar um time, tenho que parar, acabou. Nossa, amanhã eu vou diminuir, vou desacelerar, porque isso está me atrapalhando. Eu tenho muito medo de me afastar de Deus, né? Com esses afazeres domésticos, que você quer fazer, terminar tudo um dia só. Então é muito difícil você conseguir desligar. Por isso que quando Paulo fala aqui, né? Pense nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra. Peraí, pensar, ele tá falando, isso não é fácil. Não é uma questão, agora eu desliguei, vou pensar em Jesus, eu vou pensar o que Deus falou para eu não ficar ansiosa com o dia de amanhã, que Ele cuida dos passarinhos, que Ele faz. Você não vai conseguir, porque você teve 80% do seu dia tomado por ansiedade, por tarefas, por distração, entretenimento, qualquer outra coisa. Aí vai vir o quê? O medo, porque você não se alimentou, não deixou sua alma alimentada. Então o diabo vai aproveitar, porque a mente está vazia. Então não é uma questão, eu vou ler a Bíblia toda e vai aquela palavra ficar ecoando, né, durante 3, 4 meses na sua mente. Não vai. O pão é um alimento. Deus fala que ele é o pão da vida. Quando ele se coloca como pão, é que é uma comida, um alimento diário e é a sua porção. Não é questão que você vai se alimentar para a semana toda. Eu vou ler bastante Bíblia hoje, porque amanhã, depois da manhã, vou ficar 4 dias atarefado, então eu vou ler aí, né, um livro todo, 2, 3. Não vai funcionar. Não funciona, tá? Isso é uma religiosidade. Você vai querer pagar a Deus alguma coisa, porque você vai estar muito ocupado e não vai ter tempo para Ele. Então, com certeza, a hora que você precisar, não vai ter nada na sua mente para você ligar aquele botão ali para o Espírito Santo de Deus te acalmar, te trazer paz, porque você foi um religioso. Você quis pagar como, né, uma penitência lá aí, vou fazer tudo isso, porque eu vou viajar, eu quero me divertir e eu vou ficar um mês fora e aí acabou. Não vai funcionar, você vai ter muito problema. Tá? Quando você quiser desligar sua alma e pensar nas coisas do céu, você não vai conseguir pensar. Não é uma questão de que eu vou pensar. Você só pensa se o Espírito Santo de Deus te permitir pensar. Mas para isso, Deus vai ter que ter prioridade, tá? Na sua vida. Não é uma situação que você escolhe fazer, né? Por quê? Porque precisa dessa porção, desse alimento de todo dia, tá? E aí você tem que parar, pensar, mastigar, digerir aquela palavra e até muitas vezes até pregar para outras pessoas. Porque quando você tá pregando, igual no meu caso aqui, né? Esmiuçando a penha, batendo, falando, martelando aquela palavra, o que acontece? Automaticamente você também está ouvindo. A pregação não é só, né, para outros. Primeiramente você prega para você, tá? Aquela palavra, ela vai falar com você primeiramente. E a hora que você se convencer que está dando errado, que você não está colocando Deus em primazia, que é perigoso, olha, será como é que vai ser a noite da missionária Leila? Ela passou 3, 4 dias atarefada. Será que ela tem... Então, é isso que eu estou te falando. A experiência é uma coisa que é um livro que você escreve, é o seu livro, é a sua experiência. Tá? Muitas vezes você pode passar de boa durante até muito tempo, tá? Sem se alimentar, fazendo do seu jeito.
mas lá na frente vai dar ruim, e aí você vai falar, meu Deus, funcionou durante um tempo. Não é que até tive sucesso em tudo que eu estava fazendo? Achei que estava na presença de Deus, olha, agora eu descobri que eu tropecei. Por isso que, né, Jesus, ele se coloca como pedra de tropeço, porque ele tem que ser adorado, colocado, né, de uma forma tremenda, né, na sua vida. Você tem que estar se alimentando, você tem que ter tempo de oração, ter tempo de adorar, ter tempo de pregar, enfim. Aí você vai saber que não deu certo, mas aí já perdeu o teu tempo, e a voltar atrás vai doer e vai custar caro, tá? Porque aí a conta chega e é complicado, porque aí Deus também fala, tá, me deixou de lado, me esqueceu, né? Então vou fazer o seguinte, eu também vou dar um tempo. Deus fez isso em Israel, parou de falar, né? Ficou em silêncio durante 70 anos. Isso, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre vai ser o mesmo Deus. Ele tem essas facetas. Você pensa que Deus está ali, e muitas vezes ele está até te usando, igual agora ele está me usando pela misericórdia. Mas você acha que eu não fico preocupado? Eu falei, será que Deus eu estou com Deus mesmo? Não, melhor, eu acho que eu estou, mas será que ele está comigo? Ele pode até te usar, você pode ser vaso, mas de repente você pensa assim, não, eu não priorizei, eu estou meio distante, tá? Então ele usa o vaso, mas quando você vê a hora que você precisa pensar nas coisas do alto, você precisa ter paz de espírito, você precisa de um conselho, né? Vai dar ruim, porque ele não vai te consolar, né? Porque você escolheu estar distante. Então eu falo para você, fique ligado nisso, é muito importante, tá? Mesmo que Deus te use como vaso, mas muitas vezes você está vazio, você está sem Deus, né? Na hora que você precisar de uma palavra, não vai vir nada na tua mente, tá? Pode até vir para você pregar, mas não vai vir para você se autoconsolar, já que nem vou dizer essa palavra, que ninguém tem poder de se consolar, mas você mesmo, uma palavra do céu para te consolar não vai ter, tá? Porque o Espírito Santo de Deus, ele foi deixado de lado. Então vamos lá. Aí ele fala aqui, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unida com Deus. Então você tem que estar morto, né? A sua vida realmente tem que estar escondida, tem que estar guardada, né? Lá igual os Salmos, né? 91, né? Escondida né? Debaixo das asas do Altíssimo, protegida no dia mal. E se você passa todo o tempo confiando em tudo, né? Na força dos seus braços, no que você prega, mas a hora que você precisar de um conselho, de um consolo, você não vai ter, porque você não esteve guardada, escondida, tá? Você não morreu, porque você não está controlando nem o seu tempo, tá? E Deus, a Bíblia não pode ser lida de uma forma religiosa, né? Até a oração, ela tem que ser feita, né? Como uma conversa, de uma forma prazerosa, de você sentir essa necessidade de se abrir, de chorar, né? Deus fala, Deus consola, né? Deus quer consolar aqueles que choram, mas que choram no colo do Senhor, né? E muitos estão trocando isso. Eu canso de falar a mesma coisa, chora para pai, para marido, para vizinho, para médico, mas com Deus mesmo não se abre, não chora, não tem esse tempo, né, de intimidade. Então não vai adiantar, tá? Aí fala, deixa eu ver aqui que eu me perdi. Eu tô precisando de uma água, gente. Espera só um pouquinho, porque a água aqui tá braba de longe e não vai dar para dar break. Então eu vou beber a água aqui mesmo. Amém. Aí tá, né? Falei da escondida, né? Aí ele fala aqui, ó, Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando ele aparecer, vocês aparecerão com ele e tomarão parte na sua glória. Tá, aqui já tá falando mais de uma escatologia, da vinda de Cristo, quando ele aparecer, pá. Mas a gente já tá falando, pra você. A palavra é de uma forma papum. O que é ele aparecer?
Cristo é a verdadeira vida de vocês, tá? Você só tem vida com Cristo, né? Ele te move, né? Ele te sustenta, ele te impulsiona a fazer coisas para ele. Ele faz você ter vontade de orar, ter vontade de ler, enfim. Mas quando você começa a se afastar, a não ter mais esse desejo, tô cansada, hoje não, amanhã eu vou dar um jeitinho, amanhã eu vou falar com Deus, sabe? Mas tá toda quebrada e já não tem mais desejo de ir da igreja, de adorar a Deus, porque passou todo o tempo, né, com outros afazeres. Então, essa vida, essa verdadeira vida, ela vai se esvaindo da sua, né, do seu ser, até do seu físico, né, que contribui até para que você não adore a Deus, né, porque você está cansada. E quando ele aparecer, que no caso seria a vinda, né, mas a gente está falando até da sua ida a ele, nem da sua vinda, né, quando ele aparecer, vocês aparecerão com ele e tomarão parte na sua glória. Não, vamos esquecer, né, eu tenho até uma pregação no canal, Jesus vem, você vai? Aí no caso Jesus não, ele vem, mas se você está preparada, se de repente você vai ir até ele, vai hoje, se você, né, morrer hoje, você está pronto para ir até ele? Então a questão é essa, você vai ter parte na glória de Deus, né? Porque ele morreu, ele ressuscitou, ele está sentado lá à destra do Deus Pai, ele, né? E você vai ter um corpo glorificado, você vai receber a parte, né, que te cabe, né? Você vai tomar parte nessa glória, que é a ressurreição, ter um corpo glorificado para servir Deus na eternidade, ou você vai ter esse corpo, né, eterno, incorruptível, mas para a destruição com Satanás. Porque se você morreu hoje, ontem eu olhei, né, no Instagram, né, que eu falo até estragam, porque estraga mais do que conserta, e eu fiquei chocada, eu fiquei bem chocada, porque eu não tive tempo de pegar esse celular, mas de repente eu abri o Instagram e vi um rapaz, né, curioso, de 33 anos, curioso, tava tendo uma briga na vizinhança, e ele, tadinho, subiu no muro, até acho que não sei se é esposa, se é namorada, quem era que estava do lado dele, uma moça muito bonita, brincando com ele, puxando a calça dele, tipo assim, desce daí. E ele escutou brigaiada e subiu no muro pra ver, e ela rindo, brincando, né? Menino, o rapaz levou um tiro na cabeça, morreu, né, na hora, por causa de uma brincadeira, de subir no muro para ver a briga do vizinho. E ali ele, que não tinha nada com isso, foi morto na hora, né? Não sei se vocês viram isso, essa notícia. Eu fiquei chocada, porque eu sou uma mulher que eu tenho uma filha de 34 anos, e eu falei, meu Deus, imagina perder um rapaz tão bonito, né? E assim, de bobeira, brincando com a vida. Subir no muro para ver briga de vizinho. E ele levou um tiro no meio da cabeça e morreu. Então, é isso que eu estou colocando. O diabo, todo tempo, ele tem armadilha, ele está preparando, né, a armadilha do passarinho, está lá. E ele, com certeza, ele quer pegar a sua presa. Como é que ele vai fazer? Né? Ele vai entreter, ele vai distrair, né? Ele vai distrair. Essa é a forma mais, assim, sutil para o diabo tirar o crente da presença de Deus. Distrair com afazeres, com coisas que de repente está dando até certo na tua vida, mas está te afastando de Deus. E aí eu tô lembrando desse rapaz, então aquele negócio. Como é que foi a morte dessa pessoa? As pessoas têm essa preocupação, busca saber onde está o corpo, né? Onde está sendo velado, para onde que foi. Mas ninguém, num sepultamento, né, num velório, no caso, preocupa onde está a alma do sujeito. Ninguém pergunta, você pode reparar. Você entra num velório, todo mundo, onde está o corpo? Onde está o corpo? E como é que ele está? Nossa, ele está bonito, e está assim, e está assado. Cara, mas ninguém pergunta, será onde está a alma desse cara? A gente não sabe. Então você pode ir até a Deus e não tomar parte na glória que te pertence ou que te pertenceria, porque é uma promessa. Deus tem promessa para todos aqui.
Mas essa promessa só se cumpre se você andar, se viver, né, Cristo. Porque morrer é lucro, eu sempre falo, né? Mas tem que viver, tem que estar em Cristo. Né? Eclesiastes 7 fala, né, que é melhor estar numa casa onde tem luto, onde tem choro, onde tem de repente uma enfermidade, de repente até para a morte, olha, do que estar na festa, na brincadeira, né, perdendo seu tempo com coisas que não vai te trazer uma eternidade com Cristo, né? Eu sei porque eu estou me treinando, tá? Estou trabalhando em mim, não é fácil. Eu sou uma pessoa que quer tudo para ontem, isso é complicado, isso te destrói. Né? É melhor você ir fazendo as coisas devagar. Não, hoje eu vou colocar isso aqui em pauta. Eu vou fazer isso aqui, mas eu não vou terminar porque não vai dar, porque isso vai me cansar, vai chegar à noite, eu não vou ter condições de falar com ninguém, de aconselhar ninguém, de ler uma palavra. Então, eu gosto de usar o meu tempo, é todo o meu tempo. Todo o meu tempo. Eu tive até uma experiência, eu vou até contar outra experiência que eu tive, né? Eu tive no hospital, né? Ali eu fiquei eu nem me lembro, eu fiquei umas 4 horas, eu acho, né? Esperando essa pessoa ser atendida e como acompanhante. Mas eu ali procurando pessoas para pregar. Muitas pessoas com câncer, ali só trata pessoas com câncer. E eu falei, meu Deus, eu buscando para, né? Eu sentei, comecei a pregar uma moça. Essa moça é uma moça que estava afastada da casa do Senhor. Deus me revelou na hora. Na mesma hora eu cheguei para ela e ela contava tanta coisa. Ela tinha muitas distrações. Tadinha, ela até me convidou, vai lá em casa, eu gosto muito de receber visita, eu amo, eu faço bolo, eu não sei o que, ela contando as receitas que ela fazia. Essa moça tinha câncer, tem câncer, o marido dela também tem câncer, ela tem um filho super problemático que ela me contou. Mas eu fiquei tão assim chocada, porque ela não está percebendo como o diabo está distraindo ela. Ela está com uma vida derrotada. O diabo está na vida dela. Ela está afastada da casa do Senhor. Mas ela não consegue enxergar que ela está sendo distraída. Mas ela é uma graça de pessoa. Você conversa com ela, você fica assim... Mas você pensa assim, essa mulher tem câncer. Está tratando o câncer. O marido também está com câncer. O filho super problemático. Pegou o cartão de crédito dela, detonou 10 mil reais. Na hora que ela tem, né, tá precisando de dinheiro. Eu fiquei pensando e ela não está conseguindo enxergar. Aí eu falei, vou orar primeiro, né? Porque a terra está seca. Ela está sentindo muita necessidade de desabafar, de conversar. Eu fiquei lá muito tempo, acho que mais de 1 hora ou 2 horas, conversando com ela, pregando para ela. Interessante, o meu acompanhante, no caso, né? O meu acompanhante não, a pessoa que eu estava sendo acompanhante, eu senti que o Espírito Santo de Deus falou, ele está nervoso, porque você está distraída, conversando, você está... É como se a pessoa pensasse assim, nossa, a Leila se distrai fácil, nossa, como a Leila fica conversando, eu aqui ansioso, olhando no relógio toda hora, para ver se o médico vai me chamar, e a Leila está lá numa boa distraída. Aí eu pensei, porque o Espírito Santo de Deus me revela. Aí depois que eu cheguei em casa, eu falei, olha, não é isso, todo o meu tempo é usado para pregar, para ministrar, né? Deus, ele vai cobrar de você o que você está fazendo com o seu tempo. Se você teve atraso na sua consulta, porque Deus quis. Se você ficou 3, 4 horas lá com câncer, em pé, né? Sem poder sentar, com câncer no intestino, no reto, não está conseguindo nem sentar. É porque Deus quis que fosse assim. Glorifica a Deus. Porque Deus atrasou para eu poder conversar com outras pessoas que têm a mesma enfermidade que a sua. Não seja egoísta. Então eu cheguei para a pessoa e falei, porque você tem que entender, qualquer pessoa tem que entender que o seu tempo é para Deus. Se você foi a algum lugar para pregar e naquele tempo, né, você vê que tá, poxa, mas tá demorando 3 horas aqui. Peraí, 3 horas aqui é porque Deus permitiu, para que te usasse como vaso para falar com outras pessoas. Então, Deus, ele é incrível, né? Deus prova tanto a mim, que sou vaso, tanto a pessoa que está doente, que eu também fiquei preocupada. Eu olhava para a pessoa, eu via a inquietude dela, a inquietação dela,
né, andando para lá e para cá. E eu falei, poxa, mas agora eu tenho que priorizar o quê? Essa outra pessoa, porque ela não tem ninguém para pregar para ela. Meu marido me tem aqui todo dia eu estou pregando para ele, especialmente para ele, eu paro tudo, 1 hora do meu dia para falar com ele. E essa senhora, ela de repente não tem ninguém para falar com ela. Então a gente tem que dar importância, né? Não muitas vezes, por isso que lá em Mateus 10, do 34 em diante fala, muitas vezes, se você priorizar pai, mãe, marido, filho, você não pode se considerar seguidor de Cristo, tá? Deus fala, larga, sai, afasta, não coloque ninguém na minha frente. Se você passar filho, marido, qualquer uma pessoa na minha frente, você não merece ser o meu seguidor. Não merece me servir. Então, toda vez eu sempre lembro esse Mateus 10. Sempre, do 34 em diante, eu falo, peraí, não. Ele tem cobertura espiritual, ele tem, né, toda a dedicação do mundo, me dedico, eu oro, eu busco. Aqui dentro da minha casa é uma igreja, né? Não falta palavra, não falta o pão da vida. Então, quando eu saio daqui, mesmo sendo acompanhante do meu marido, ele vai ficar de lado, porque eu sei que não vai faltar nada para ele. Ele teria que esperar. Então, seria inteligente, sábio, eu falar, não, vou ficar do ladinho dele, falar, isso aqui é água. Ele está bem, né? Está sendo assistido tanto por Deus como pelos médicos. Então, o que eu tenho que fazer? Não, eu tenho que caçar alma, eu tenho que procurar, eu vou ver quem está precisando. Tanto que eu preguei para né? Eu ia pregar para um testemunho de Jeová, né? Tinha uma senhorinha na cadeira de roda com câncer também, teve uma outra com câncer no intestino também, teve essa outra senhora com câncer no, eu não sei se era no útero, enfim. É isso que eu estou te falando. Aproveitar, colocar Deus em primazia. Porque Deus, ele se coloca. Ele fala que ai de vocês, né? Se não cuidar dos meus pequeninos, ai de vocês. Porque ele se coloca pra gente, né? Se sentir, vai numa cadeia, você tem que se colocar como se você estivesse presa ali naquele lugar, né? Você vai num hospital, é como se você estivesse internada ali, né? Qualquer lugar que você vai, você tem que se colocar no lugar do mendigo, no lugar da prostituta. Você tem que se colocar no lugar dessas pessoas e sentir a dor daquela pessoa que ela não tem, né? Imagina você falar, não, eu tô atarefada, eu tô cansada e a minha família tá doente, eu tenho que... Não, a gente tem que cuidar dos nossos, mas também ter tempo para atender outras pessoas. Então, se eu estou só pensando na minha família, só pensando em mim, né? Tô cansada, tô atarefada, com certeza eu não estaria pregando para aquela senhora, porque eu estava muito cansada, eu não tinha condições nem de ficar sentada na cadeira que eu fiquei com problema de coluna e fiquei mais de 1 hora pregando. Mas eu pensei, não, é a única oportunidade que eu tenho de pegar o telefone, de continuar falando com ela, enfim, né? Então, por isso que eu tô aqui entrando assim, eu tô te dando né, essas dicas, porque isso é muito bom, porque quando você se comove com a dor de outras pessoas, quando você... Mas para isso você tem que estar cheio, você tem que estar se alimentando da porção do pão da vida, você tem que priorizar as coisas do reino aonde você vai, tá? Esquecer a tua tarefa, esquecer, né, a sua tribulação e sempre ir focada. Eu estou sendo instrumento de Deus aonde eu estou indo. E fazer a pessoa que está com você entender que você é homem de Deus, mulher de Deus, né? E saber dividir, né, o seu carinho, o seu tempo com outras pessoas também. Então, eu voltando aqui, fala, né, que você vai tomar parte na glória. Como que você vai tomar parte na glória? Se realmente você viver Cristo, tá? Fora isso, não tem como você participar da glória de Deus, tá bom? Então eu vou terminar aqui, que eu nem sei que hora, mais quanto tempo eu tô aqui não, mas enfim. Vamos ler, a vida velha e a vida nova. Só esse pedacinho que eu comentei, né, dos desejos da carne, os desejos desse mundo. Ó, portanto, matem os desejos desse mundo que agem em vocês, tá? Matar, então tem que sepultar, né? Que no caso eu falei que é todo dia, são 24 horas para você sepultar.
Aí fala aqui, desejo desse mundo, que haja em vocês. Isso é a imoralidade sexual, né? Que muitas vezes não é um ato, é um pensamento, é um desejo, tá? A indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, né? Porque a cobiça é um tipo de idolatria. Cobiça é um problema sério, tá? Ontem foi dia do consumidor. Eu fui bem tentada com isso aí. Porque muitas vezes você tem muitas coisas, né? Numa Shopee da vida, em vários outros lugares, que você pensa assim, pô, não tô precisando, mas cara, eu vou comprar. Né? Você começa a cobiçar até coisas que você não tem precisão. Aí o que acontece? Ontem, com certeza, muitos, né, que se dizem até crente, caíram na cobiça. Mas o que é a cobiça? É você desejar uma coisa que você não precisa. Se você precisa, você vai parar, você vai pensar, você vai orar, você vai falar, Deus, eu queria tanto, eu tô precisando e tal, né? Mas não é, a cobiça é uma coisa que você vai comprar sem precisão. Você não precisa, mas você quer tanto ter aquilo que você compra. Aí você traz mais um bagulho para dentro de casa. Porque tá barato, porque é dia do consumidor, né? Enfim, entra um demônio da compulsão, entra um demônio, né? E começa a destruir você por causa do seu desejo compulsivo de ter aquilo ali. Você idolatra aquele objeto inanimado ali e você faz de tudo. Passa cartão, nem tem dinheiro. Então o que acontece? Vai te destruir. Porque é um demônio. Você se torna uma idólatra. Porque você quer aquilo de uma tal maneira que você não consegue controlar. Tá? Eu tenho certeza que muitos se afundaram ontem com esse demônio, tá? Da cobiça. Mas voltando ao assunto. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Tá? Então vai chegar a conta não só do cartão, mas a conta espiritual, tá? Que todo pecado tem consequência. Antigamente a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles. Antigamente. Mas agora, né, no tempo atual, que você sepultou, que você ressuscitou, que você morreu, isso não pode mais, tá? O homem que realmente morreu, ele, é claro, a gente tem que sepultar todo dia, como eu falei, mas todo dia o desgraçado vai querer sair do túmulo, todo dia. Então tem que ter muito cuidado, porque a carne também quer ressuscitar, tá? Ela vai querer sair. Então tem que jogar pasada de terra no velho homem, tá? Mas todo dia o desgraçado vai cavar para sair dali. Ele não quer, você tem que entender que o diabo não quer que você esteja morto espiritualmente. Morto espiritualmente não, sepultado espiritualmente, tá? Ele quer fazer a tua carne viver, ter desejos, né? Que Deus não aprova. Mas agora livre-se de tudo isso, da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio. Tudo tá, livre-se, mas se você estiver agarradinha na videira, lá em João 15, tá? Senão não vai ter como você se livrar de nada, não tem nem como você ter autodomínio, né? Que a raiva é uma coisa que você, quando vê, você já partiu para briga, partiu para confusão. Então, autodomínio depende de estar ligado na verdadeira videira. E que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente, tá? Rir de piadinha, isso aí também é um problema sério, tá? E esses dias aí eu quase caí nessa cilada também, né? Nesses Instagram da vida aí, que as pessoas fazem piada com crente, né? E olha que situação, quando vê você tá rindo. E olha, você pode mesmo rir de um sacerdote? Você, quando vê, você tá rindo de tanta coisa, você olha você acha engraçado algumas coisas, que até não tem nada de mal, você distrai, você, né, descansa ali, você brinca. Mas quando vê, de repente aparece o quê? Falando de um pastor que é gago, falando de um sacerdote de Deus, uma brincadeira. Aí quando você vê, eu tô rindo disso, eu não posso rir disso. Então você tem que estar vigiando, busque não rir dessas coisas. Saia fora quando começa a falar de sacerdote, de coisas de Deus, né? Dentro desses aplicativos, TikTok, Instagram, tá? Porque isso é uma coisa seríssima. Não brinque com as coisas de Deus, tá? Não faça piada
com o mover do Espírito Santo, com homens de Deus que muitas vezes têm alguma deficiência na fala, tá? E eu vejo que as pessoas, né, quando vê, tá rindo. Eu toda hora tenho que me vigiar e ver de que é que eu estou rindo, se é da deficiência de alguém, uma brincadeira, então tem que ter cuidado, tá? Então, ó, não mentam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes, já deixou, tá? Então já sepultou, então não deixe ele ressuscitar. E se vestiram com uma natureza nova. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando, para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Então, aqui ele fala que ele está sempre renovando, tá? Mas para ele renovar, você tem que estar sempre também se renovando. Você tem que estar todo tempo crescendo, né? Nessa fé, nesse conhecimento, né? Não pode ficar uma fé paralisada, tá? Para ele poder te renovar a cada dia, pela porção do dia, que é a palavra, que é o pão da vida. Como resultado disso, já não existe mais... eu não vou ler, gente, porque vai ficar muito grande, eu não sei o tempo que eu estou falando. Olha, enfim, o recado é esse, tá? Que Deus, ele quer que as pessoas busque fazer, usar melhor o seu tempo, tá? De uma forma mais inteligente. Cuidado, que muitas vezes vocês estão tendo sucesso em muitas coisas, mas Deus não está nesse sucesso, tá? Deus está bem longe. E aí, quando você vê, você já caiu do cavalo, tá? Eu tô tendo várias experiências, porque eu não tinha muito assim tempo para sair e tal. Eu tô tendo, né, me socializando mais e vendo que até quando a gente sai, a gente tem que estar ligada, tem que estar ligada no trono para pregar, para não sei o quê. Então, use seu tempo da melhor maneira possível, tá? Em qualquer forma, tenha um tempo para buscar e glorificar a Deus, tá? Então é isso aí, fica a dica aí. Deus abençoe, até a semana que vem, se assim Deus permitir. E quem receber essa ministração em áudio é a missionária Leila Lima. Aí vocês vão no canal para ouvir as pregações antigas. Aí você coloca leilalima.com. Aí vocês ouçam as pregações antigas, tá? Então fica a dica aí, Deus abençoe. Beijo.